Bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria Reino de Deus. Já estamos quase caminhando aqui para o final desta matéria. Parabéns por você ter perseverado até aqui. E o tema da aula de hoje é liderança servidora no reino. Qual é o modelo de liderança que nós temos no reino? E o título da aula já nos deu aqui um direcionamento. A liderança do modelo do reino é uma liderança servidora. Enquanto nós vemos um padrão do mundo onde existe uma liderança que simplesmente direciona, que simplesmente, ou em algumas ocasiões, age com autoritarismo, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a liderança ela não segue os padrões de dominação que nós vimos ao longo da história entre os reinos deste mundo. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus chamou os líderes para guiar o povo. Os juízes, os reis, os profetas, mas todos eles eram apenas sombras imperfeitas de uma liderança perfeita que ainda viria sendo consumada na pessoa de Cristo Jesus. Aquele que, embora sendo rei deste reino, ele se apresentou como um servo. Enquanto as nações eles viam a liderança como um exercício de autoridade num sentido hierárquico e com o uso da força, o reino de Deus redefine completamente este conceito, apresentando uma liderança como um serviço, como uma entrega e amor. Então a liderança no reino de Deus, ela não é como a liderança do mundo. É uma liderança que ela é expressa em serviço, entrega e amor. Se nós olharmos para o propósito, para a figura que Cristo Jesus representou enquanto líder, nós percebemos que o modelo de liderança literalmente é servir. Servir ao ponto de dar a sua vida por aqueles que estão com você. Pelo contrário, conforme está escrito ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 25 a 28, deixe-me ler com vocês. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, diz Jesus, entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui nós já temos uma expressão clara de qual é o modelo que Cristo Jesus nos trouxe de liderança no reino de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Essas palavras que foram pronunciadas, estava ali sendo pronunciada em um contexto que estava acontecendo uma disputa entre os discípulos por uma posição de prestígio. E revelam ali uma inversão radical do reino, ou seja, a verdadeira liderança é aquela que se coloca aos pés dos outros em serviço e em humildade. Um serviço humilde. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, está escrito, o autor diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate por muitos. Essa perspectiva, ela é totalmente contra a cultura. A liderança no reino de Deus, ela é marcada por humildade, por entrega e uma disposição em sacrificar-se pelo bem do outro. Esse padrão não é o padrão, por exemplo, dos reinos daquele tempo histórico. Não é o padrão de César, não é o padrão dos governantes daquela época, mas é o padrão do próprio Cristo Jesus crucificado em uma cruz, sendo servo, liderando pela serventia até a morte e a morte de cruz. Nós vemos então que existe um contraste entre a liderança do mundo e a liderança do reino. Quando nós vemos no contexto histórico ali do primeiro século, nós percebemos que a liderança ela era compreendida em termos de poder e prestígio, status, relevância social e tudo mais. O Império Romano, inclusive, exaltava os governadores e generais como homens de glória. Tanto é que nós vimos nas aulas passadas que foi considerado uma afronta Cristo Jesus se apresentar como um rei, como Senhor, porque esse era um título, um status de poderio
estatal dos governantes daquela época. Então, quando nós percebemos esse contraste, a gente já consegue entender que o padrão do reino literalmente é contra a cultura deste mundo. E ali naquele cenário, da mesma forma ali no judaísmo, no segundo templo, onde tinham líderes religiosos que por vezes exerciam seu poder de forma muito autoritária, transformando a lei em um instrumento de opressão sobre o povo, sobre os judeus. Nesse cenário, Jesus ele apresenta uma alternativa radical. Jesus ele vem contrariando a cultura não somente dos governantes, mas a cultura da religião. E isso é incrível porque Jesus ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. E nele nós vemos o cumprimento da plenitude do que ele tem para nós na eternidade. Mas ele já adiantou aqui na terra um vislumbre, uma sombra do que nós viveremos na era vindoura. Então, neste cenário, Jesus ele apresenta uma alternativa radical. Que alternativa é essa? Que no reino, liderar não é mandar. Liderar no reino é servir. No reino, a grandeza se mede não pela sua força e pelo seu status, mas a grandeza se mede pela sua humildade. João Calvino também traz uma afirmativa muito interessante. Ele diz o seguinte: Cristo, ele corrige a ambição carnal dos seus discípulos, ensinando que a dignidade no reino de Deus consiste em servir. Servir com humildade e com amor. Uma junção perfeita que poderia aqui definir uma liderança no reino. Humildade e amor. Quando nos falta a humildade o amor, nós entramos em um fluxo de liderança autoritária, distante do modelo, do padrão de Cristo Jesus. E todos nós estamos suscetíveis a viver dessa forma, onde o nosso velho homem, ele tenta ressuscitar o tempo todo, e aí tem outros fatores também que envolvem aqui criação, aqui também nós temos fatores como, por exemplo, temperamentos e tudo mais, que podem cooperar para que a nossa liderança ela saia desse padrão do reino de humildade e amor e entre em um padrão do mundo de autoritarismo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, realmente, essa aula é um momento de reflexão, é um momento de arrependimento, de se voltar para o padrão bíblico. Qual é o padrão que nós temos de liderança? É o padrão de Cristo Jesus, uma liderança com humildade e com amor. E esse contraste que nós vemos da liderança do mundo e da liderança no reino de Deus não é apenas um contraste ético, mas também nós vemos o que é um contraste escatológico. Por quê? Porque os padrões deste mundo, eles são o quê? Passageiros, tem tempo, tem limite, vai passar. Mas o padrão do reino de Deus, ele vai durar eternamente. O padrão do reino de Deus, ele é eterno e ele reflete na eternidade. O que isso significa, então, assim, na prática? Significa que os líderes cristãos, por isso que você está fazendo esse seminário teológico online, os líderes cristãos não podem medir a sua relevância enquanto líder por números, por influência, por poder, mas pela disposição de se sacrificar pelo bem do seu rebanho. Levando em consideração que líder é aquele que lidera, aquele que conduz. Então, quando nós falamos no âmbito reino, líder é aquele que conduz um rebanho de ovelhas. Seja você com um chamado pastoral ou não, todos nós exercemos algum nível de liderança em nossa vida. Nós fomos chamados para governar a terra, para dominar, para cultivar a terra. Então, meu irmão, não fuja da liderança. Talvez você não tenha um título eclesiástico de líder, mas talvez você seja líder dentro da sua casa, talvez você seja líder num ambiente de trabalho, talvez você seja o líder apenas da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Mãe, talvez você seja líder ali no meio das suas amigas, você é aquela que influencia, você é aquela que dá a sua vida por aquelas pessoas, você é aquela que conduz por um caminho que você já percorreu. Então nós que somos cristãos, nós somos chamados para liderar, para dar direção à terra, para preservar e manter essa terra até
à era vindoura. Nós vemos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 25, a respeito que Jesus fala que deve ser ao contrário, quem quiser ser importante deve ser aquele que serve. E então nós vemos também Timothy Keller trazendo entendimento sobre essa passagem. Ele diz que a liderança cristã ela é paradoxal, ou seja, quanto mais autoridade espiritual alguém possui, mais profundo deve ser o seu serviço. Quanto mais autoridade espiritual alguém possui no reino de Deus, mais profundo deve ser o seu serviço. Quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, não será assim entre vocês, essa é a chave dessa aula. A igreja não pode ser assim, reproduzir os modelos do poder deste mundo. A liderança do reino ela é contra a cultura marcada pela humildade, pelo amor. Humildade e amor que implica em um serviço. Essa inversão demonstra que o reino de Deus ela já transformou a lógica da autoridade. Quando nós olhamos à nossa volta, a nossa forma de liderar já é diferente do mundo. E ainda que nós possamos voltar às práticas antigas, a gente se arrepende e faz o caminho de volta, e o Senhor tem misericórdia de nós e nos endireita as nossas veredas, e nós continuamos neste caminho, porque Deus nos chamou para isso. Eu quero trazer para vocês agora Cristo, Jesus Cristo, como esse modelo supremo da liderança servidora. Cristo, ao mesmo tempo que ele é rei, ele também é servo. Ao mesmo tempo que ele é Senhor sobre todas as coisas, ele também é aquele cordeiro que entregou a sua vida como uma ovelha muda indo para o matadouro. Então, a vida e o ministério de Jesus revelam que a liderança no reino de Deus ela é marcada por esse serviço sacrificial. No modelo do mundo, o líder é aquele que se dá bem, é aquele que está à frente, é aquele que tem regalias, é aquele que tem os melhores lugares. No reino de Deus, meus irmãos, não é assim. Ou não deveria ser assim. O líder é aquele que é o primeiro a chegar, o último a ir embora, é aquele que vai à frente abrindo caminho, é aquele que vai defendendo o seu rebanho, defendendo as suas ovelhas, é aquele que entrega a sua vida, se preciso for. Esse é o modelo de Cristo Jesus que nós vemos nas Escrituras o tempo todo. Por exemplo, em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor não sacrifica as ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Herman Bavinck, ele escreve que Cristo não governa à maneira dos reis terrenos, mas como bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, a sua autoridade é inseparável do amor. A sua autoridade é separada, é profundamente junta, traduzida pelo amor. É inseparável do seu amor, não tem como separar. E quando nós olhamos para o modelo de Cristo Jesus, nós precisamos entender que a liderança antes, muito antes de ser um prestígio ou um status, a liderança é um chamado ao serviço. Poderia encerrar essa aula por aqui, mas nós vamos aprofundar um pouco mais. João Calvino, ele defende que Cristo nos mostra que a verdadeira liderança é pastoreio. Cuidar de pessoas, conduzir pessoas, ensinar pessoas, corrigir pessoas. Quem governa o povo de Deus deve imitá-lo em amor e sacrifício. É muito interessante que quando nós olhamos o modelo de Cristo Jesus e nós estamos neste lugar de liderança, nós não lideramos a partir de nós. Nós lideramos, a partir do modelo de Cristo Jesus. Portanto, eu entendo que ele é o líder das ovelhas que eu pastoreio. Ele é o pastor supremo. Então, muito antes de eu olhar para as ovelhas como pertencentes a mim, eu devo olhá-las como pertencentes a Cristo Jesus. E aqui eu entro em um outro nível de maturidade, de posicionamento e responsabilidade, entendendo que aqueles que o Senhor confiou em minha mão para a liderança, eu vou ter que prestar contas a Ele naquele grande dia. A liderança de Cristo Jesus, ela também foi refletida ali na liderança da igreja primitiva.
A igreja primitiva conseguiu de uma forma muito linda encarnar esse modelo, reproduzir esse modelo em suas estruturas e suas práticas. Nós vemos, inclusive, esse modelo sendo reproduzido nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas, para que o povo fosse instruído quanto ao padrão, não somente de igreja, mas também no tocante à liderança. Os apóstolos, eles se viam não como dominadores, mas como servos da palavra e servos do povo. Inclusive Pedro, ele escreve na sua primeira carta ali no capítulo 5, versos 2 e 3 assim: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com dedicação. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas hajam como exemplos para o rebanho. Então essa autoridade apostólica, ela era exercida em uma forma de cuidado, de ensino, de exemplo, e não em hipótese alguma como forma de manipulação. Nós vemos também que a liderança no reino, ela se expressa nesse cuidado comunitário, a igreja, a comunidade. Os presbíteros, os pastores e os líderes, eles são chamados a guiarem o povo, a guiarem as ovelhas como um exemplo. Francis Schaeffer, ele diz que a autoridade cristã não é o domínio, mas é a influência pelo exemplo de vida, em humildade e em verdade. Então, de forma bem pedagógica, nós formamos discípulos enquanto líderes não pelo medo, mas pela inspiração. Então, essa comunidade do reino, a igreja de Cristo Jesus, ela floresce quando os seus líderes vivem em integridade, em dedicação, em humildade, em amor, tornando-se então reflexos de Cristo Jesus, a ponto de podermos falar para as nossas ovelhas: olha, sejam minhas imitadoras, como eu sou de Cristo Jesus. É interessante também, para caminharmos já para o final aqui da aula, que o reino futuro, ele tem uma ligação com a recompensa da liderança humilde. A liderança que nós exercemos aqui na terra também reflete no reino futuro. O Novo Testamento mostra que a liderança servidora não é apenas um princípio ético, mas uma realidade escatológica. Pedro, ele fala ali na sua primeira carta, capítulo 5, que a gente acabou de ler, no versículo 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, Cristo Jesus, vocês receberão então a coroa da glória, que jamais murchará. Então nós receberemos uma recompensa de Cristo Jesus, porque nós servimos na liderança com fidelidade. Então, um líder cristão, ele tem essa esperança de não buscar mesmo reconhecimento terreno, mas uma aprovação do Senhor Jesus na eternidade. Primeira carta ali de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz para Timóteo: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em algumas versões aqui é o nome pastor, né? Se alguém deseja ser pastor. Enfim, é necessário então que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Essas são algumas das qualificações ministeriais que nós vemos ao decorrer aqui das Escrituras como esse modelo mesmo de um chamado à liderança como uma vocação santa, não como uma profissão, não como um status, não como uma forma de poder, mas literalmente uma vocação que o Senhor nos deu, e se nós almejamos boa coisa. Então não é errado, meu irmão, você desejar estar e exercer a liderança. O ponto é você alinhar a motivação do seu coração e o que significa a liderança no reino de Deus. Entendeu? Então a liderança no reino de Deus é uma liderança servidora que dá a sua vida. Não é um lugar de status para domínio e nem autoritarismo e nem manipulação, como no mundo acontece. Então, se a tua motivação já está alinhada, boa coisa você almeja. Continue nesse caminho de trilhar aí esse preparo para a liderança, entendendo que a tua vida será aí uma inspiração para aqueles que estão vindo junto com você. George Led, ele diz que a liderança cristã é escatológica. Por quê?
porque antecipa a realidade do reino consumado, na qual todos viverão sob o governo direto de Cristo Jesus. Então, de forma muito prática, a liderança servidora é um dos maiores desafios do ministério pastoral, do ministério eclesiástico em geral. Por quê? Porque confronta diretamente o nosso orgulho humano e confronta diretamente essa lógica de poder que existe nesse mundo, neste século em que nós vivemos. Então nós precisamos, enquanto estudantes das Escrituras, enquanto cristãos, enquanto fiéis ao Senhor, nós precisamos aprender que o ministério não é um palco para autopromoção, mas é um altar para um serviço sacrificial. O líder no reino de Deus, ele precisa estar disposto a lavar os pés, a ouvir com paciência, a guiar com humildade, a sofrer se preciso for pelo rebanho, assim como Cristo. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, estar apto ao ensino, estar apto a ser uma referência e um exemplo. Em um tempo onde nós temos uma liderança onde traz uma confusão entre carisma e poder institucional, nós, enquanto igreja, uma igreja que tem líderes cristãos, nós precisamos refletir o linear correto, que é a cruz de Cristo Jesus. Homens e mulheres servindo de forma a governar. A liderança no reino não é servir. A liderança no reino, é servir, não é dominar. Então a liderança no reino de Deus é o quê? Servir e não dominar. O exemplo de Jesus, ele é o maior padrão para nós. É uma liderança com amor, com sacrifício e com humildade. Lembrando que a liderança que nós vemos na Bíblia é uma liderança que conduz um rebanho, que traz aí um entendimento de pastoreio. Líderes são chamados para inspirar e não para impor. Cada ato da liderança servidora aponta não somente para o aqui, o agora e o presente, mas também aponta para o reinado futuro de Cristo Jesus. O reino de Deus, para a gente finalizar a aula, ele vem então redefinindo a liderança. Enquanto o mundo exalta o poder e a autoridade, o reino de Deus exalta o serviço e a humildade. Cristo é esse modelo supremo. A igreja primitiva é um testemunho histórico e esperança futura do reino futuro de Cristo Jesus é a nossa motivação escatológica para os dias de hoje. A liderança no reino de Deus, ela é definida pelo amor, pela humildade e pela entrega sacrificial. E eu encerro essa aula com uma frase de N.T. Wright. Ele diz que na igreja a liderança não é sobre status, mas sobre refletir o próprio Cristo, que reina servindo. Assim, entenda, querido aluno, que você foi chamado para liderar em algum nível de esfera e influência. Todos nós lideramos. Você foi chamado para liderar como Cristo Jesus, como um servo que se entrega, antecipando o que nós veremos eternamente aqui, sendo este reflexo de Cristo Jesus aqui e agora, enquanto nós não vivemos o futuro do porvir. Deus te abençoe e encontro você amanhã, se Deus quiser.